Ok, se você tá aqui, sabe muito bem, não é? Spoilers! Sejam bem-vindos, Cineimaginários, a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo e, claro, curta o vídeo. Bom, já fiz a minha crítica sem spoilers de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar no card aqui em cima. E como eu mencionei naquele vídeo, a gente não tem tantos spoilers assim pra falar desse filme. Eu falei apenas que pra falar da minha maior decepção desse filme, eu teria que tocar num ponto específico envolvendo o nosso vilão Kang, o Conquistador. Mas eu vou falar de alguns pontos, sim, alguns pontos chaves do filme que eu curti, mas claro que eu vou falar do meu maior problema. Começando que eu acho que esse filme podia ter se chamado Janet Van Dyne Quantumania, porque a história toda da Janet, o tempo que ela passou no Reino Quântico, como ela conheceu o Kang, podia ter sido o filme. Sinceramente, eu só não entendo por que o filme insistiu tanto no mistério de esconder o Kang até a metade do filme. Não cheguei a falar muito dos outros personagens porque, enfim, eles quase não tinham o que fazer aqui. Por exemplo, eu me decepcionei pra caramba com a Cassie Lang, não é? Eu acho que a atriz que interpreta a Cassie Lang aqui ela é ótima, mas eu não sei, assim, eu não tinha o que fazer aqui. Tinha um momento, não é? Já que eu falei, não é? Kang é o maior tema, não é, desse vídeo com spoilers. Houve um momento envolvendo a Cassie Lang e o Kang que eu achei que eles iam usar a Cassie Lang aqui, não é, como um meio para transformar o Kang nessa figura imponente e assustadora. Há um momento em que o Scott e a Cassie são capturados e a gente é apresentado ao Kang. E eu pensei, esse vai ser o momento em que eles vão introduzir o Kang e eles vão mostrar do que esse cara é capaz. O Kang precisa do Scott, ou da Cassie, não é? Mas ele precisa das habilidades de ladrão do Scott para encontrar esse orbe que dá poder à cadeira dele, não é? É o meio dele de sair do Reino Quântico. E pra persuadir o Scott a fazer isso, ele ameaça a Cassie. Ele fala, eu vou fazer a sua filha morrer na sua frente várias vezes até você dizer que vai fazer o que eu quero. Cara, tá aí uma maneira incrível de você mostrando que o Kang é capaz. Eu pensei, mata a Cassie e traz ela de volta. Mata e traz, mata e traz. É uma forma incrível de mostrar o Kang como uma ameaça. Faz isso, filme, faz isso! Ele não precisou fazer grandes coisas. Ele só pressionou a Cassie contra a parede e foi o suficiente pro Scott Lang dizer sim. Eu não tô falando que o Scott Lang... Claro, ele é pai, obviamente ele não ia querer ver a filha dele sofrer. Mas é tipo... Não é que o Scott Lang precisaria resistir pro Kang fazer isso. É só o Kang fazer. Não é porque tipo, você nunca vai me fazer falar. Não! Só mostre ele fazendo, só pra ele mostrar ao Scott do que ele é capaz. Mostre o Kang como uma ameaça. Porque eu falei na minha crítica sem spoilers que o Jonathan Majors, ele fez um bom trabalho em ser imponente, não é? Ter presença em tela. Mas o filme, em nenhuma forma, mostra o Kang como uma ameaça física. Mostra ele como alguém que daria trabalho aos Vingadores. Porque, no fim das contas, ele é derrotado por formigas. Eu vou voltar a esse ponto, mas calma. Se ele só tivesse feito isso com a Cassie só pra mostrar do que ele é capaz, não daria nem tempo do Scott falar nada. Só pra mostrar do que ele é capaz, você já teria feito um filme. Você teria feito um excelente trabalho em apresentar o Kang como uma ameaça. Mostrar ele como um vilão imponente e assustador. E mostrar um pouco da habilidade do cara. Foi quando o filme começou a mostrar que ele já estava dando todos os sinais de que ele ia me decepcionar com o Kang. Não pela performance do Jonathan Majors, mas em como ele pretendia me apresentar o Kang como vilão, como um vilão físico. Ele chega a recuperar o orbe, né? Tem toda uma sequência incrivelmente maluca que, com um roteiro melhor escrito, poderia até ter sido bem legal, não é? Que quando o Scott chega perto do orbe, ele começa a se multiplicar. Ele explica isso com uma caixa de Schrödinger em que o Scott é o gato. Graças a The Big Bang Theory, eu sei o que a caixa de Schrödinger é. Mas ficou uma coisa tão clichê do tipo, ele escuta a voz da filha e de repente todas as versões dele se unem para levar o Scott original pra perto do orbe do Kang, do tipo, nós vamos fazer isso pela Cassie! Ficou
tão piegas. E o pior é que esse tom piegas se repete ao longo de todo o filme. E assim, o Kang recupera o orbe. Ele recupera. Então eu pensei, ok, agora mostra do que o Kang é capaz. Você está me mostrando o cara que vai ser o próximo problema dos Vingadores. Pelo amor de Deus. Esse é o cara que transformou as joias do infinito, pelo menos uma variante dele, transformou as joias do infinito em pesos de papel. Ele criou um lugar onde as joias do infinito são pesos de papel. Elas são irrelevantes. Então o que um cara desses é capaz? Ele tem o orbe, ele tem a cadeira. E é tipo, o Homem-Formiga tá vindo, gigante. E ele tá preocupado com isso. E eu pensei, por quê? E então, quando o Homem-Formiga veio e os rebeldes do Reino Quântico vieram e começaram a destruir, não é, aqueles monte de robôs, porque claro, tem que ter sempre aquele exército sem rosto. Então o Kang vem e ele fala, vocês acham que isso é novo pra mim? Vocês acham... Quantas vezes vocês acham que eu já derrotei revoltas? Quantos Vingadores vocês acham que eu já matei? E aí eu pensei, é agora. É agora que a gente vai ver do que o Kang é capaz. E ele solta uns raiozinhos, mata uns personagens insignificantes aqui e ali. E eu pensei, é agora, pelo amor de Deus, é agora. E aí as formigas aparecem. Eu pensei, eu não tô prestes a ver Kang o Conquistador, o cara que vai enfrentar os Vingadores, ser derrotado por formigas, é. É claro. Eu vi Kang o Conquistador ser derrotado por formigas, sem maiores explicações. E não apenas isso, eu mencionei também na minha crítica sem spoilers que o MODOK virou uma piada. Um cara, não é? Porque, assim, o Darren Cross, vilão do primeiro Homem-Formiga, foi reduzido a uma cabeça gigante e transformado no MODOK. Ele era pra ser essa máquina de matar e outra, ele é pra ser também uma mente brilhante. A única coisa que ele faz é sugar o Scott Lang e toda a família pro Reino Quântico. E isso é porque ele diz a gente que foi ele que fez. Ele não fez nada. Ele não fez mais nada. Ele é só tratado como um idiota pelo Kang o filme inteiro. MODOK. MODOK é reduzido a um capanga, idiota e uma piada. Eu confesso que, assim, acho que todo mundo, quando viu o MODOK com aquela máscara metálica, pensou, o que diabos a Marvel fez com o MODOK? Mal nós sabíamos que a versão com a máscara era a versão boa. Porque quando a máscara é retirada, todos nós reagimos a todos os personagens do filme. É tipo, que bicho é esse? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Mas é só essa piada que é feita. É repetitivo, é previsível. E um vilão que é pra ser amedrontador e inteligente é reduzido a uma piada óbvia e única. E porque a Cassie chama ele de otário uma vez e diz que, meu filho, nunca é tarde pra você deixar de ser otário. Ele decide parar. A gente vê ele ser maltratado pelo Kang o quê? 1, 2 vezes? E aí, por conta desse comentário da Cassie, ele decide se virar contra o Kang e ajuda as formigas a derrotar o Kang no final e morre da maneira mais estúpida possível, chamando o Scott Lang de irmão. Porra, pelo amor de... Esse roteirista é o roteirista de Vingadores Dinastia Kang. Esse filme falhou completamente em mostrar o Kang como um vilão imponente, pelo menos imponência física, em mostrar como ele age em uma hora de ação. Porque se ele derrotar 1 ou 2 moradores do Reino Quântico, ok. Ele derrotou o Homem-Formiga e a Vespa. Que surpresa. Ele ser derrotado pelo MODOK e um bando de formigas. Sério, Marvel? Ok, continuando, a gente também agora tem as 2 cenas pós-créditos, que também envolvem o Kang. Não é? A gente tem o final em que o Scott começa a se dar conta de que talvez ele não tendo libertado, o Kang pode ter realmente acionado a ameaça maior que o Kang estava falando. Se eu não sair daqui, vocês vão se dar de cara com algo muito pior. Minhas outras variantes. Algo que aquele Kang, né, do Loki tinha mencionado. A gente descobre que o Kang desse filme foi colocado no Reino Quântico pelas suas outras variantes. Ele era visto como uma ameaça. O Kang daqui, ele queria anular
linhas temporais que fossem uma ameaça para ele. Então, as outras variantes colocaram ele num lugar onde ele não pudesse ser uma ameaça. Reino Quântico. Então, na cena pós-créditos, a primeira delas, a gente vê um conselho de Kangs, não é? Que descobre que essa versão que nós acompanhamos morreu e começa a questionar o que acontecerá se de repente as pessoas que mataram a versão que eles temiam, de repente pudessem se virar contra eles. É tipo aquele momento Thanos no primeiro Vingadores, não é? E se de repente, assim, aquele negócio de se você se virar contra eles, é como é que eles falaram mesmo? To challenge them is to court death. Isso mesmo. Como os Vingadores vão fazer isso? Bom, a gente ainda tem alguns anos pra descobrir. E a gente vê uma porrada de variantes Kangs, tinha até um Screw Kang no meio. E aí a gente pula pra segunda cena pós-créditos. Essa sim parece ser uma cena tirada de um dos próximos projetos, no caso, a segunda temporada de Loki. A gente tá num teatro ali, eu acho que no final do século XIX, e a gente tá prestes a ver uma apresentação. A gente descobre que é a apresentação de uma outra variante Kang. E quem está entre o público, senão o nosso querido Loki, do lado do Mobius. Parece que eles estão perseguindo essa variante. O Loki está apavorado, dizendo sim, é ele. E o Mobius, surpreso em ver que a pessoa que o Loki tanto temia, parece ser um cara super normal. E é dado gancho para a segunda temporada de Loki. Foram duas cenas até assim... Eu confesso que muitas das variantes que eu vi na primeira cena pós-crédito pareciam muito bizarras. A computação gráfica ainda parecia bem questionável em alguns momentos. É tipo, eu já tava tão desanimada com o filme em geral que foi bem difícil me sentir empolgada. Até porque eu não faço a mínima ideia do que... Assim, o caminho tá tão confuso de quem... Como, onde, que diacho vai ser essa dinastia Kang. Quem lê os quadrinhos provavelmente vai ter uma noção melhor, mas assim, enfim, quadrinhos pro universo Marvel é só uma leve ideia, porque eles não pegam as histórias e realmente fazem adaptações diretas. Eles pegam as histórias e pegam como inspiração, eles fazem as versões deles. A gente sabe que é Guerras Secretas, não é? Nos quadrinhos a gente já tem uma ideia, mas a versão deles com certeza vai ser uma coisa completamente diferente. Pega Guerra Civil, por exemplo, Guerra Civil dos quadrinhos e Guerra Civil dos cinemas foi muito diferente. Mas enfim, assim, baseado no que eu vi, fase 4 e o início dessa fase 5, eu ainda tô esperando a Marvel pós-freio, né? A Marvel que depois que sentiu o baque da fase 4, que viu que os fãs não estavam satisfeitos, com certeza esse filme ainda é a Marvel pré-baque, não é? A Marvel ainda vai sentir com esse filme. Eu tenho certeza, olha, com certeza Guardiões é um filme que é o único desse ano que eu ainda tô levando muito mais fé. The Marvels, eu vou ser sincera, eu não tenho fé nenhuma mesmo. Invasão Secreta, eu não faço ideia do que esperar. E Loki, segunda temporada, eu já deixei na minha crítica de Loki, a primeira temporada já tá aqui. Eu deixei bem claro que eu fiquei bem decepcionada com Loki. Sei que muita gente gostou. Eu, honestamente, fiquei bem decepcionada porque eu vi o Loki ser o secundário na própria série. Enfim, quero muito voltar a amar a Marvel como eu amava antes, mas eu sei que atualmente não é o caso. Vou seguir com o meu pezinho atrás. O segundo já tá quase indo pra trás também. Mas é isso. Foi uma sessão bem difícil essa de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Eu só espero que que essas próximas sessões de 2023 sejam um pouco melhores. Dedos cruzados. E é isso aí, Cineimaginários. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários que outros detalhes vocês acham que eu deixei de mencionar aqui no vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação de vídeo novo. Curta o vídeo e me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, para conferir mais críticas, reactions e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau.